Olá pessoal, boa tarde. São 17 horas e 12 minutos de 5 de setembro de 2021. Essa hora, 17 e 12, provavelmente os times estariam voltando a campo ou jogar na segunda etapa. O povo brasileiro e o mundo estariam vendo pela eliminatória o jogo entre Brasil e Argentina na Arena Corinthians. Gostaria de chamar de estádio, mas eles chamam de arena. Provavelmente com 2 minutos, 3 minutos de jogo, transcorrendo normalmente. O resultado, só Deus sabe. Acontece que parece que nós chegamos ao limite, ao fundo do poço. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para comentar algumas passagens que vão ilustrar bem para vocês o que está acontecendo hoje. E há algum tempo já. Né? Nós temos a capa do Futebol de Fato, e vem a seguir aqui que eu separei para vocês. Em 1959, o Brasil foi jogar com o Uruguai. Naquele tempo, os jogadores ganhavam muito pouco. Tinha gente que ia para casa de ônibus. Bom, ninguém tem nada com isso, né? Se os salários eram diminutos. Mas era a realidade. E apesar de 50 ter acontecido muito, 9 anos antes, aquela tragédia de 50, o amor à seleção e ao futebol e ao povo brasileiro se fazia notar nos estádios, nos jogos, com tranquilidade da seleção brasileira, principalmente a seleção brasileira. Todo mundo ia ao estádio, era difícil conseguir um ingresso para assistir um jogo da seleção, coisa que hoje não acontece. Então nessa foto está simplesmente o Didi dando uma voadora no Uruguai, uma imagem naturalmente com muito tempo, quase a minha idade, e atrás o Pelé e o Garrincha. Didi simplesmente foi tido pela FIFA como Mr. Futebol. Pelé, não vejo ninguém dizer que Pelé era violento, pelo contrário, é o rei do futebol. Garrincha, a arte, a pura arte e a pura imagem do futebol brasileiro, o representante do verdadeiro futebol brasileiro, o drible, a magia, a molecagem, no bom sentido, e a arte. Então, estou pregando a violência, muda aí um pouquinho, tem uma outra foto daquela época, aí ó, jogador uruguaio caído, com a mão no rosto e tal, mas só quem viveu essa época sabe como eram as partidas entre Brasil e Uruguai. Depois do título, o Uruguai começou a tirar onda com a seleção. Quando ganhava ou jogava em casa, em Montevidéu, eles davam as cartas e faziam o que queriam. E havia reação, porque o sangue subia, as pessoas são de carne e osso, e acabava acontecendo. Isso acontece. Isso não é nenhuma tragédia, nenhuma desgraça. É evidente que eu não estou pregando a violência e nem glorificando os jogadores por essa situação. Mas eu estou só passando para vocês como é que funcionava a coisa em jogos da seleção brasileira. Mais tarde, muitos anos mais tarde, nós passamos por uma situação inusitada, que uma tal de Rosemary, nas cadeiras do Maracanã, resolveu atirar um foguete em cima do Rojas, o goleiro do Chile, nas eliminatórias para a Copa de 90, que nós passamos ali apertado. Ganhamos esse jogo com gol do Careca, ficou interrompido muito tempo, muita confusão, o assunto foi para a FIFA, foi para a Justiça, foi para tudo quanto foi instância esportiva. Bom, foi essa lamentável farsa do goleiro Rojas, um artista da farsa, como temos aqui no Brasil também um atualmente
ditando as regras do país. Ele não usou faca, mas ele usou uma gilete escondida na luva. Ele entrou, quer dizer, a má intenção dele. A intenção dele já era tumultuar, já era bagunçar o coreto do jogo. O que aconteceu? O cara cai um foguete pertinho dele, que não é fácil, uma tragédia, né? um acontecimento inusitado, e ele aproveita a situação para poder simular um corte no supercílio e sangrando, deixou o campo. Naquele dia eu me lembro que a chuva de comentários foi avassaladora sobre o canibalismo que praticavam os torcedores brasileiros no Maracanã. Que a torcida do Brasil, além de mal educada, ela era agressiva e violenta e teria até cegado o goleiro do Chile. A coisa foi esclarecida e o Rojas foi suspenso do futebol. A lei foi aplicada. Muito bem. Hoje, conforme anunciei para vocês, em 2021, vocês viram, o futebol brasileiro chegar ao fundo do poço. Por que o futebol brasileiro? Você vai me perguntar. Não foi 7-0 a Argentina? Não foi 7-1 a Alemanha agora? 7-1 da Alemanha foi em 2014. Mas a situação do controle, da organização do jogo, a Anvisa entrar em campo depois que as coisas já tinham sido resolvidas. Isso foi extensamente divulgado pelos repórteres, pelos analistas esportivos, pelos locutores. Todo mundo já explicou, vocês já devem estar sabendo o que houve, né? 4 jogadores da Argentina entraram junto com a delegação argentina sem ter cumprido a quarentena. E aí a Anvisa, né, a nossa gloriosa Anvisa, resolveu entrar no meio na hora que o jogo, na hora que a bola rolou. Na hora que o torcedor, lá os convidados, os tais 1.500 convidados, que também foram convidados no jogo anterior, quando o Brasil perdeu recentemente a Copa América para a Argentina, estavam lá no estádio, esperava ver mais uma edição de Brasil e Argentina, sempre um jogo de alto nível. O Messi de um lado, o Neymar do outro, menos craques, mas perspectiva de uma boa partida, de um bom jogo de futebol. O que a gente viu foi essa palhaçada, essa coisa ridícula, essa coisa dantesca, deprimente. Na verdade, isso é deprimente. Joga o futebol brasileiro no fundo do poço. Não, mas como assim? Foi a Argentina que cometeu isso. Mas nós estamos no meio disso aí. Quem entrou lá? Não foi a Polícia Federal junto com a Anvisa para proibir o prosseguimento do jogo? Os caras não entraram em campo, de repente? Quando é que a gente viu isso? E mais, eu admiro muito o Daniel Alves. Maduro jogou com o Neymar, jogou com o Messi no Barcelona. São amigos, hoje em dia é diferente, a globalização trouxe uma aproximação entre os jogadores e não há mais aquele arranca-rabo que eu exibi para vocês em 59, em 63, em 65, quando o pau comia, porque era um país contra o outro. Era uma camisa representando um país e um povo contra o outro. E não era uma partida de futebol. Mas só que essa partida de futebol se transformou num ato de circo, ridículo. Primeiro pela participação dos que não entram em campo para jogar, aniquilando com o futebol, estrangulando o futebol, decepcionando os poucos torcedores que conseguiram convite para entrar lá para assistir o jogo e os milhões que estavam em casa no domingo para assistir como de hábito. Bom, vou ser breve porque não tem muito o que falar. Eu, como disse há pouco, eu acho bacana, acho legal
esse convívio, esses abraços do Neymar com o Messi, a conversa do Daniel Alves, que nós cansamos de ver com o Messi, os caras rindo, os caras jogam no mesmo time hoje em dia, todo mundo fica um perto do outro, fica um tempão jogando, os caras estão independentes financeiramente, ninguém mais volta para casa de ônibus, o cara volta num carro de alto luxo ou escolhe o carro que vai voltar. A história é outra, principalmente financeiramente falando. Mas a vergonha continua. Isso não é motivo para ficar rindo, achando graça e fazendo brincadeira. Isso não tem graça nenhuma. Isso é simplesmente uma vergonha. A decadência do futebol brasileiro e mundial. A FIFA, a CBF, não tem condições mais, com os atuais quadros que eles têm, de comandar o futebol no mundo. Eles não têm moral, eles não têm conhecimento, eles não têm responsabilidade e eles não entendem de bola para isso. Então vocês veem essa vergonha, essa situação deprimente. E jogadores rindo. Rindo do quê? Acabou que os caras vão jogar uma pelada ali agora, com campo reduzido, para fazer um exercíciozinho, que eu não mandava de jeito nenhum, não faz diferença, porque vai ser difícil, o jogador perdeu o foco, ele queria jogar. Interromperam a partida. Então, isso não vai render nada, absolutamente nada para a seleção. Isso só vai tornar mais deprimente ainda o fechamento desse domingo na Arena Paulista do Corinthians. Eu lamento, gente, ter que trazer a vocês uma notícia dessas, mas eu tenho certeza absoluta, eu pago para ver, tão cedo o Brasil não ganha uma Copa do Mundo com essa mentalidade de futebol, com essa imaturidade, com essa arrogância, com essa pose e com essa visão de que futebol, em primeiro, é lucro, depois é um esporte. Eles dizem que é o esporte, não é não. É o lucro. Destrua quem destruir, magoe a quem magoar. Arrebente com todas as paixões. O que importa é grana. Eu lamento. Um abraço para vocês, um bom domingo, apesar de tudo, porque volta no Maracanã, nos bons tempos. Esses caras aqui não fariam isso. Duvido. Podia ser que o Romário ainda fosse rir, conversar com não sei, Ramon Dias, o próprio treinador hoje da seleção argentina, Scaloni, né? O Scaloni não, mas o do River Plate, o Galhardo. Mas Pelé, Garrincha, Nilton Santos, Didi, Zizinho, Leônidas, dificilmente eles iam deixar o campo envergonhados, sem cara para olhar para o torcedor, nem lá, nem no dia seguinte nas ruas, porque eles tinham vergonha. Eles jogavam por amor à camisa. E a gente também precisa jogar por amor à camisa, independente da parte necessária, que é a parte financeira. Um abraço a todos.